galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Hopper. Eu sou o Axel e estou mais uma vez aqui com o Barquilha. Seja muito bem-vindo. Salve, galera. E hoje a gente vai falar sobre a influência do peso corporal na performance nos mais variados esportes. Então, roda a vinheta aí. Beleza, então hoje a gente vai abordar vários esportes. A gente vai falar um pouquinho sobre crossfit, vai falar sobre triatlon, sobre corrida, sobre bike, sobre luta. Vamos tocar um pouquinho em cada um desses pontos para falar um pouco sobre a influência do peso corporal. Sim. Onde influencia mais, onde a gente tem um parâmetro, né, de peso corporal certinho, onde a gente não tem e cada atleta tem que se adaptar a mais. Então, no seu ver, Barquilha, pra gente começar, qual que é o que a gente fica mais perdido, sem parâmetro, se você fosse botar assim? Eu acho que até mesmo é questão de, antes de ficar perdido, o peso corporal as pessoas acham que é algo muito simples, porque é uma balança. Sim. Mas não tem nada de simples, nada. Porque se você for pegar realmente um trabalho bem feito, que seja com um atleta amador, um trabalho bem feito, ele vai analisar vários tipos de coisas. Por exemplo, peso corporal. Primeira coisa, o que é peso corporal para um atleta? Para alguém que vai, por exemplo, para alguém que vai fazer algum tipo de concurso que tem um peso, para alguém que... Ok, peso corporal subiu na balança. Para um atleta, peso corporal é gordura e massa muscular. Estrutura óssea. Então, por exemplo, vamos pegar o CrossFit. O CrossFit não tem categoria de peso, certo? Sim. Só que você tem a diferença entre os atletas. Então você tem atleta com mais envergadura, com menos envergadura, que é maior, pessoas com mais peso ósseo, digamos assim, né? Com estrutura óssea mais pesada, com menos pesada. E aí você vai se basear no quê? Né? As pessoas vão me basear, por exemplo, nos atletas que estão lá na frente. Sei lá, vou pegar o Gui, o Manderon, o Kaique. Tá, mas primeiro, entre eles, é compatível? O Gui tem o mesmo peso do Manderon, do Kaique, por exemplo? E aí, será que aquela pessoa que tá lá só se pesando, ela tem aquela estrutura para ter o mesmo peso que o cara que tá na ponta? E se você for pegar fora do Brasil, então, você vai ver, você tem caras com muita massa muscular, muito pesados, mas você tem a altura da pessoa. Então, já começa a bagunçar tudo. E quando a gente vai pra performance, é pior ainda, né? A gente for pensar, esquecer só o peso pra performance. Porque aí é aquela relação. Quanto você produz de força e potência pelo seu peso? Como que você analisa isso? Poxa, você tem um laboratório de alta tecnologia. Fantástico. Você vai lá, você tem vários... A gente pode analisar de várias formas. Não tenho, sou do CrossFit. Vou analisar através de um WOD, por exemplo. Então, vou lá pegar meu tempo de WOD, vou pegando meu peso e vou fazendo cálculos. Tem pessoas que fazem isso, mas elas não conseguem nem controlar, por exemplo, o dia que ela faz o WOD. Então, fez depois de um treino pesado no dia seguinte, fez depois de um off. Então, as pessoas acham que é muito simples. Vou pegar no papel e vou fazer. Eu posso ficar um dia inteiro falando aqui de coisas que dão errado com relação ao controle de peso e performance. Bom, já que a gente entrou no CrossFit primeiro, né, que eu até acho que é um mais complexo. Sim. Por causa justamente por não ter categoria de peso, né, a gente vai falar sobre alguns aqui que tem. E sobre a variabilidade das modalidades. Exato. E das pessoas, da envergadura, né, do tamanho. Nas pesquisas que eu preciso rodar essa pesquisa de novo, mas nas pesquisas que eu já fiz, principalmente pegando atletas dos games, a gente tem uma média de peso corporal dos homens, que vai de 85 quilos até 90 e poucos. Tem uns que ficam fora disso, óbvio, né, mas na média fica ali. E das meninas entre 62, 63 até 68. Só que você pega um Fraser que tem 1,70 e tem 90, e você pega um atleta de 1,82 que tem 83, 84, né? O Fraser foi o melhor do mundo com 90 quilos, então, se eu tenho 70, é só eu ter 90 quilos que você é um dos melhores do mundo? Exato. E ter 90 quilos de massa muscular, gente, não é fácil. Com a altura dele, esse é o ponto. Você vai bater como o peso dele? Exato. E aí, eu acho que entra até em um ponto um pouco acima, que é: será que você vai ter a capacidade de lidar com esse peso da mesma maneira que ele tinha? Exato. Mesmo que você bata as mesmas métricas, percentual de gordura, tamanho, será que geneticamente o seu corpo consegue lidar? Porque na hora que a gente começa a entrar, muita gente, é aquilo, né, que a gente já conversou em outros episódios. No CrossFit acaba que o LPO é meio priorizado, sim, porque total. É o holofote, né? Ninguém quer saber, ninguém fica vendo 60 pull-ups unbroken. Todo mundo vê um snatch de 130 quilos. Exato. Né? Ninguém vê o tempo de 5K de corrida. Ninguém fica lá, sub-20, vai buscar. Não. Todo mundo quer ver o clean jerk de 160 quilos. Exato. E aí a galera acha que
Se eu quero ficar mais forte, se eu quero levantar peso, eu vou ganhar massa, né? Vou ganhar peso. Só que aí entra naquele ponto, né? Muitas pessoas estão chegando pra mim, lá na caixinha, e falando assim, pô, ganhei peso, tô mais forte, mas meu ginástico e meu cardio caiu muito. Total. Óbvio, né? Exatamente. Se a gente for pegar, por exemplo, vamos pegar um fisiculturista. O fisiculturista, ele pesa mais de 100 quilos, né? Se a gente for colocar ele para performance, a gente mata ele. Não é o foco dele, não é o que ele quer, não precisa disso. Só que é um cara que ganhou muito peso através de um treino que não prioriza performance. Aí a gente vai pro CrossFit. Pô, legal. A lógica de você aumentar o peso para ficar mais forte não é errada. Mas talvez ela não seja completa. Por quê? Eu sempre falo, ao invés de você pensar em aumentar peso, pense em aumentar nutriente. Nutriente te dá recuperação, nutriente te dá força. Peso é uma consequência. Por exemplo, se o cara só faz LPO, o peso é mais que consequência, o peso vai junto. Quando eu entro pro CrossFit, não vai. Você tem uma balança. Então, se você ficar lutando, pô, eu preciso ficar mais pesado para melhorar o meu LPO, você vai ficar louco, porque ou você para de fazer o resto, né? E a gente tem falado cada vez mais no Brasil de cardio, né? Dentro de endurance, dentro do CrossFit, já vai concorrer total. Então, assim, de novo, como que tá a sua estratégia? Pô, eu quero aumentar peso para aumentar o LPO. Você vai ter problema em algum momento. Ou você vai perder o endurance, ou você não vai conseguir treinar, ou você vai ficar frustrado, porque foca na qualidade, foca no nutriente. Você vai comer mais para aumentar a sua força. A gente faz isso, é normal. Mas comer mais no CrossFit não significa ficar mais pesado. Porque você come mais, mas se você fizer uma planilha completa, você também vai gastar mais. Você tá meio que na manutenção. Exato. Né? Acho que nesse ponto, um ótimo ponto que você tocou, porque acho que a galera meio que se engana. A galera confunde e associa diretamente hipertrofia a ganho de força. Exato. E não é bem assim. Não é. A gente tem trabalhos que mostram que nem tem uma correlação tão alta assim. Aliás, dentro do powerlifting, no LPO, se você for pegar a escola chinesa, por exemplo, é uma escola tradicionalmente gigante, de caras pesados. Sim. Olha a marca deles. Eles têm marcas excelentes. E muitas vezes são pessoas leves. No powerlifting, você tem atleta leve que levanta pesos absurdos. Então, como que um cara de, sei lá, 60 quilos consegue levantar 200 quilos num agachamento? Tipo, não teria coerência. E tem gente que faz isso. A gente vê, né? A gente vê isso. Então, eu acho que esse é o grande problema. Mas aí que tá, vem da base. Vem do que ele escuta, do que ele assimila. Vem de, às vezes, um atleta que fala uma coisa que as pessoas não entendem, né? Vem daquele mundo ideal que nem sempre é o real. Ah, eu vou ter o corpo de um atleta de CrossFit. Qual é o corpo do atleta de CrossFit? De uma pessoa que faz CrossFit. Qual é o corpo? O corpo é um cara de 90 quilos com 8% de gordura? Esse é o perfil do cara que faz CrossFit no dia a dia? Então a gente começa pela base. O que você aprendeu? Você aprendeu que ganhar força tem que ficar mais pesado? Não, esse conceito tá errado, tá? É uma consequência, não precisa ser uma causa. A não ser que ele queira. A não ser que ele queira ficar pesado. Aí é mas diferente. ele vai pagar o preço. Exato. Então, quando a gente tá falando de performance, aí entra em outro ponto que a gente já tocou no vídeo. Então, se você não assistiu o vídeo, o link tá aqui embaixo também, tá? Tem muito papo bom e os papos vão se complementando. Se você ficar olhando só pra estética, você não vai conseguir atingir a sua melhor performance. Exato. Não adianta. Exato. Né? E aí você pode me falar com mais propriedade. O atleta de CrossFit hoje, o atleta, vamos pegar nível Brasil, eles estão mais preocupados com estética ou performance? Os atletas mesmo estão mais preocupados com performance. Então, é isso que você tem que seguir, o cara que tá no box, tá? Gente, óbvio, todo mundo quer ter um shape, um corpo bonito, não tô falando isso, tá? É óbvio que isso pode ser uma busca, só que, de novo, o problema não é você buscar o corpo bonito, o problema é você fazer a estratégia errada para ter o corpo bonito. É uma consequência, é que nem assim, eu preciso fazer um treino em jejum no CrossFit para perder peso? Cara, não, você pode treinar. Se você treinar, você vai, é só você ajustar a dieta. É isso. Não precisa... O corpo vem como uma consequência da Sempre. demanda que o esporte vai te dar. Sempre. Né? Então, recado para vocês, crossfitters, está dado. Beleza? Prestem atenção nisso. Não saiam ganhando peso por querer ganhar força, né? Se você quer ganhar força, alinhe a sua alimentação de acordo com o seu treino, né? Procura um treino mais voltado para isso e alinhe a sua alimentação de acordo com isso. Exato. O que vier é consequência. Agora, essa história de que eu sei fazer dieta, gente, calma. Vamos lá. Não é simples assim, né?
Não é simples assim. Vamos passar agora pro triatlo. O André, que é o nosso atleta, competiu agora no seu segundo Iron, já tá bem mais leve, já tá muito mais condicionado para essa modalidade específica do que na primeira ocasião, né? Já se sentiu muito melhor, mas o André busca ainda perder mais peso. Exato. Né? Cada vez ele quer perder mais até chegar no ponto ideal. O André tinha 104 quilos. Sim. Hoje ele tá com 82. Ele quer baixar de 80, né? Se eu não me engano. 7,9 é o peso, é o que ele tá buscando. Pro triatlon, quão importante é isso e em quais modalidades ali dentro a gente já pode ramificar e influenciar mais? Então, aí que tá. A gente, primeiro, quando a gente fala, se a gente der um número, a gente tá dando tiro no escuro. Sim. Da mesma forma, no CrossFit se encaixa pra corrida, pro triatlon, pra luta. Luta é um caso à parte, a gente fala depois. Mas qual é a sua eficiência? Então, a palavra, gente, pra quem quer performance, é eficiência. Você é eficiente? O que é eficiente? Seu peso corporal é compatível com a sua potência, principalmente? Porque a força é muito importante, mas o que realmente transfere para o esporte é a potência. Ela é o que mais transfere, inclusive, para o CrossFit, né? A gente calcula isso como? Então, isso já, por exemplo, eu tenho um laboratório. Para mim é fácil fazer teste, mas e quem não tem? Então, isso já é uma coisa que você precisa ter ali uma atenção um pouco maior. Então, você vai fazer lá, vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que o André, ele faça testes de força máxima, tá? E ele tá vendo o peso dele, certo? Ele tá vendo a curva de peso dele pela curva de força. Ele provavelmente já perdeu força, né? Isso deve ter acontecido. E automaticamente... Só que quando você faz um teste de carga máxima, por exemplo, eu posso ter duas pessoas levantando o mesmo peso, tá? Só que de cadência diferente. Então, uma levanta durante 2, 3 segundos. A outra levanta aquele peso muito mais rápido. Por quê? Apesar que carga máxima, geralmente o peso a velocidade é equiparada, mas tem muita gente que perde força ou mantém a força, só que mantém ou ganha potência. Pensando no padrão ouro, pensando no mundo real, no mundo ideal, a gente consegue calcular tudo hoje. Eu consigo calcular em cima da bike o quanto você perdeu de peso, mas o quanto você perdeu, manteve ou ganhou de potência. O atleta leve e forte, rápido, ele é imbatível, porque ele transfere, ele é econômico para tudo. Até para subir uma escada ele é mais econômico. Então, esse é o grande ponto. Eu preciso entender, por exemplo, a gente tem lá um número médio do CrossFit, 7,9, do triatlon, 7,9, ainda é relativamente pesado pro triatlon. Tem cara muito mais leve que isso. Só que o André tem uma vida, um histórico de força e potência. Sim. Não tem por que o André não valorizar isso. Agora, se você pegar triatletas de fora do Brasil, tá? O André, ele não busca o nível olímpico, nem o nível de ser campeão do Iron, Kona, nada. Então, pensando no que ele quer, na realidade dele, no histórico dele, ele tem condição de ter um cara mais pesado do que a média do triatlon, porque ele tem condição de ser muito mais forte e muito mais rápido. Sim. Se você pegar Nova Zelândia, Austrália, você tem, por exemplo, atletas no próprio Havaí, que eles têm muito mais massa muscular do que o brasileiro, mas eles são muito mais fortes. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, o triatleta, o corredor, o ciclista, ele faz LPO, ele agacha desde sempre. Aqui no Brasil, é um sofrimento. Então, a gente vai pensar em peso, cara, eu diria que até menos do que o peso do André é o normal pro triatlon, pra corrida mais ainda. Os caras são extremamente magros, né? Só que ninguém contabiliza essa questão da eficiência, é sempre o peso, né? O ciclismo é a mesma coisa. Se você tem lá as duas extremidades, você tem um velocista, que, é gigante, é um cara com shape de, muitas vezes, de fisiculturista, e você tem o cara que faz subidas, por exemplo, se for pegar no ciclismo, o escalador é extremamente magro. Só que a gente não fala de qualidade, a gente não fala de eficiência, a gente sempre fala de peso, peso, peso. No CrossFit já é o inverso, o CrossFit joga pra cima, o Endurance joga pra baixo. Então, só que a gente fica naquela, pô, legal, um corredor tem que pesar 70 quilos. Tem cara que nem consegue bater isso. Um amador muitas vezes nem consegue bater isso. E aí, quando quer bater, faz errado. Por quê? Para de comer, por exemplo. E aí começa a ter lesão, começa a ter fadiga. E aí não adianta, aí piorou tudo, né? A pior coisa que pode fazer é se lesionar, de qualquer maneira. Exato. Era até esse um ponto que eu ia perguntar. Porque, principalmente nós brasileiros, que não temos esse background de força, né? Eu acho que lá fora eles conseguem
get away with it um pouquinho mais, né? Com certeza. Agora aqui, você pega um cara que não tem um background de força e vai emagrecendo, muitas vezes negligenciando o treino de força pra prevenir lesão. Vai quebrar, né? Às vezes ele corta o treino de força porque ele tá tão debilitado, tão fraco. E a gente sempre coloca a culpa no volume, né? Só que tem várias perguntas, por exemplo, se você for pegar a ciência, né? O que a ciência fala? Ela é até perfeita nesse ponto. Por quê? O que ela fala para endurance? Endurance é longa duração e baixa intensidade. Força, tem trabalho com 4 repetições máximas. Se você for pensar, casa. O cara fazer endurance em baixa intensidade e força na academia pesado. Casa. Sim. Mas no amador é um Deus nos acuda, né? A gente já falou sobre isso também. Sim. Você não vai ter o cara que respeita e aí você mistura tudo. Mas na teoria até que teria um sentido, porque, se eu fico mais tempo rodando, se eu fico mais tempo pedalando ou correndo em baixa intensidade, eu vou lá na academia por força e potência e eu equiparo tudo. Mas no dia a dia não dá. E aí entra a questão da dieta, né? Eu escuto muito ainda, de cada 10 pessoas que eu trabalho, 9 falam, não, eu sei comer. Eu já fiz dieta há 5 anos atrás, já sei como que faz. Só que a gente tá acabando de falar de eficiência. A eficiência não é perder peso, a eficiência é perder peso mantendo, aumentando força e potência. E sem dieta correta não dá. Porque ou você come para ganhar força e potência, não baixa o peso, ou você não come para baixar o peso e você perde força e potência. Sim. Talvez no cross seja um pouco dessa dificuldade também, né? Apesar que eu acho que o gasto calórico do crossfit é algo bizarro, assim. O atleta, Sim. não 1 hora de sala. Sim. O atleta eu acho que é algo bizarro pelo que eu vejo os caras treinando, né? Então eu acho que a hora que você coloca tudo isso no papel, por isso que quanto mais profissionais você tiver, e assim, e não é defendendo a classe, mas quanto mais pessoas tiver ao seu lado, o coach, um nutri, um fisiologista, um médico, não sei, mais fácil você vai chegar à perfeição. Não tenho condições? Ok, faz como dá. Mas se você for pensar nisso, cara, existe um mundo para você trabalhar com atleta. E nem os no CrossFit, eu acho que boa parte não faz isso. Você não tem o controle de tudo que você faz. O seu controle tá na cabeça, tá às vezes numa prancheta. Sim, acho que até por causa muitas vezes na dieta, por causa desse gasto calórico muito elevado que eles têm no dia a dia, eles acabam negligenciando, né? E aí só comem para se recuperar e para manter. Beleza. Só que quando você quer melhorar 1%, né? Porque quando a gente tá falando, a gente tem uma ideia errada e eu mesmo às vezes peco, né? Eu faço de propósito, mas as pessoas entendem um pouco errado. Eu falo que, um atleta muito bom é ruim naquilo. Não é que ele é ruim naquilo. Sim. É que ele é pior do que os outros que são muito bons, né? Então, na hora que a gente pega os 40 que estão no games, o último, pra estar ali, ele tem que ser muito bom. Sim. Muito bom. Então, a gente tá falando de melhorar 1%. 1%, 2% melhor. Então, se você consegue otimizar o seu sono, como a gente já falou, e melhorar 1%, você já tá começando a ficar na frente. Se você alinha a sua dieta certinha, quem fez isso foi a Catherine. Sim. A Catherine não é geneticamente a atleta mais favorecida. Não adianta você achar. Se você pega os dados dela no papel e você compara, tira o nome, você fala, essa menina aqui não ganha. Não chega nem perto de ganhar. Ela ganhou 2 vezes. Se não me engano, é a atleta que tá há 10 anos com as melhores colocações. Sim. Por quê? Porque ela decidiu ir no pontinho do pontinho do pontinho. Tem uma história que ela, no almoço dos games, antes de começar, 2 dias antes, eles têm um almoço, né, de apresentação, e ela tá com a balança. Exato. Aí todo mundo, aqui as comidas são saudáveis. Aí ela falou, não me interessa, isso aqui é o que eu faço. Aí ela foi lá e ganhou o games esse ano, inclusive. É aquela história, o esforço supera o talento se o talento não se esforçar. É isso. É isso. Então, muitas vezes, né, você achar que, não, eu gasto muito, vou comer pra me recuperar. Beleza, mas você pode estar limitando a seu potencial. E pior é aí o atleta, o aluno de boxe, usar essa frase que o atleta... não, gente, essa daí não dá. Aí a gente já entra, a gente já entra em outra coisa, gente. Pelo amor de Deus, não saiam comendo qualquer coisa que vocês verem pela frente, tá? Exato. Principalmente se você quer emagrecer, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos mudar um pouco agora, passando um pouco pra corrida pra gente ir pra luta. Falando um pouquinho específico da corrida. A gente já falou, mas falando um pouquinho específico da corrida. Tem que ser leve. Tem que ser leve. Tem que ser leve. A corrida, ela é desgastante, né? Se você for comparar a corrida com o triatlon, a corrida, pegar pensando em maratona, lógico, você é muito mais sofrido para um maratonista muitas vezes do que para um triatleta.
né? Não que o triatlon não seja sofrido, não é isso. Mas o triatlon você consegue, como você tem mais esportes, por exemplo, isso a gente tenta provar na ciência, mas se você fizer direito, o ciclismo ajuda na corrida porque diminui o volume. A corrida diminui o volume do ciclismo. Então isso é bacana. Às vezes um volume de um maratonista é maior do que um de triatleta em alguns casos, né? E o impacto principal... Primeiro, vamos pensar em estrutura mesmo. Cara, correr pesado não é legal pra ninguém. Então, tipo, aí o cara vai começar a correr atrás de tênis, de técnica de corrida, vai ter um monte de coisa que ele vai mudar, mas já correr pesado não é legal pra ninguém. Se você for pegar os concorrentes dele, tipo, no triatlon, você acha os caras, corrida é muito difícil. Corrida, os bem colocados na categoria geralmente são leves. E como o volume é muito alto, é automático, você perde peso. Tanto que a gente escuta muito o contrário, tipo, cara, eu tô definhando, eu tô perdendo muito peso, eu tô preciso... É isso, por quê? Porque o seu volume tá alto. Tem como treinar pra uma maratona com volume baixo, médio? Cara, isso é uma outra história que aí envolve uma questão de escolas diferentes, muito calor envolvido nessa discussão. O básico, o normal é o volume alto. Sim. Então, tipo, o volume... A gente sabe que por mais que você coma, o volume faz você cair. A grande diferença pra galera que tá em casa até entender, né? Acho que a grande diferença aqui, a gente bota, é endurance, é bike, é natação, Sim. é corrida. Só que na corrida você tem impacto e o seu peso corporal influencia diretamente nesse impacto. Sim, e tem trabalhos que mostram que a corrida gasta mais do que a bike, por exemplo, né? Óbvio, uma pessoa comum, às vezes ela fica mais tempo na bike do que na corrida. Só que o maratonista não. Sim. O maratonista fica muito tempo correndo. Sim. Então, tipo, é um gasto calórico muito alto. Cara, tanto que no fisiculturismo, né, na estética, quem quer ganhar massa muscular já fala, evita de correr, evita de fazer cardio. Tem sentido, tem lógica. Pode ser que um ou outro não. Pô, eu encontro um cara que corre gordinho. Aí precisa ver se ele tá totalmente adaptado, Sim. se ele faz o mesmo treino, quanto que ele corre. Mas não é o normal, gente, não é o normal. E é aquilo também, né? Se o cara come só besteira, só comida altamente calórica, também não tem jeito, né? Exato. Não tem corrida que vai... Faltou nutriente. Não tem corrida que vai fazer milagre. É Exato. hambúrguer de manhã, pizza no almoço e sorvete à noite. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre luta, né? Que aí é um disco completamente diferente, né? O cara tem que ser forte, ou a menina tem que ser forte. Sim. Só que tem que se enquadrar em certas categorias. Sim. Vamos falar um pouco sobre aquela perda de peso, né? Pra bater peso. Sim. Explica pra galera mais ou menos como é que funciona e eu ouço muito Joe Rogan, né? Sim. Então ele vem criticando a cada dia que passa. Sim, isso. Não é só ele, né? Então, explica um pouquinho pra galera sobre isso. Isso é o que tira meu sono muitas vezes, né? De todos os esportes é o mais difícil. A gente tem esporte que você pesa no dia, na hora, praticamente. Esse esporte você tem muito pouco que manipular ali. Sim. Então você vai pesar e já vai lutar. Isso. Então esse esporte o cara não tem... Agora tem esporte que é no mesmo dia, o cara ainda tenta fazer uma manipulação, mas não tem como fazer muita coisa também. Especificamente no MMA é complicado, porque é 24 horas antes, ou às vezes até mais. Às vezes o cara pesa no sábado de manhã, na sexta de manhã e vai lutar no sábado à noite. Então dá mais de 24 horas. Ali dá pra você fazer uma estratégia bem agressiva. Sempre que eu programo preparação física de um atleta, eu tenho 2 pontos pra pensar. Primeiro, eu vou melhorar toda a performance dele. Até quando? Por que até quando? Porque eu tenho um atleta que já perdeu 26 quilos pra lutar. Eu tenho 30 quilos em um mês pra lutar. Então, tipo, é muito peso, né? Sim. Tem lutador que deixa pra perder 10 quilos na semana. Tem uns que perdem 5 quilos de um dia pro outro, desidratando, né? A gente teve muito problema no passado, principalmente, com diurético, por exemplo. Também temos no fisiculturismo. Então, diurético mata. De tudo que você pode utilizar, diurético é um dos que, se errar, é um dos que vai ser fatais, diurético e insulina. Então, assim, é bem complexo. Hoje, eu tenho 1 ou 2 atletas que sofrem mais para bater o peso, né? Tem um que lutou recentemente, que ele já luta um bom tempo, e a gente percebe que o corpo vai segurando cada vez mais, tá? Vai dificultando mais ainda o processo. Cada vez mais, e quanto mais tempo de luta, mais vai dificultando. E assim, ele ficou realmente muito... É inacreditável você comparar um com o outro. Só que por quê? Aí as pessoas perguntam, mas por que ele perde tanto peso assim? Por exemplo, talvez por causa de uma envergadura. Sim. Se eu colocar esse cara na categoria de cima, ele é muito baixo.
Aí você vai pegar um cara com um braço muito maior, Sim. um Anderson Silva, um John Jones, eles têm uma envergadura gigante. É muito mais difícil pro lutador, ele tem que lutar muito mais próximo. Então não é tão simples como parece. Enquanto tiver a questão da pesagem um dia anterior, não é. Porque às vezes eu quero subir o cara, mas você compara, você fala, realmente, esse cara vai ter que lutar colado. Óbvio que a desvantagem é dele, ele tá muito mais próximo da zona de atrito. Então o outro, ele vai te alcançar com uma distância muito maior, né? Sobre fisiologicamente, tipo, o cara tem vezes que tem que perder, sei lá, quanto que o cara ganha de volta? Por exemplo, ele tem que bater, qual que é a categoria de 70 quilos? Tem 70, 77, tem várias categorias. Ele tem que bater 77 na pesagem. Tá. Geralmente ele fica com quantos quilos? Tipo, ele vive com quantos quilos? O normal dele geralmente passa de 90. Olha que 90. bizarro. Então ele bate geralmente ele pesa geralmente 13 quilos a mais. Mais do que... Aí que entra o quanto ele vai fazer antes de começar a perder peso. Aí então, ele bateu 7,7. Ele tem 24 horas, às vezes um pouquinho mais. Nessas 24 horas, ele vai pra luta com quanto? Nossa, eu já vi de 5 a 12, 10, 11 quilos a mais. Só que aí que tá. Então, o que acontece? Quando você perde muito peso, acontece, por exemplo, alguns lutadores que perdem muito, que ficam muito mal conseguem comer depois da pesagem. Sim. Então a gente reidrata, dá líquido e você vai ali, né, até o próprio estômago, enfim, você vai acostumando ele, então ele vai só comer sólido mais pra frente. Uhum. Tem alguns que é muito tranquilos, não tem nenhum problema quanto a isso. Pesou, recupera lá 6, 7, 8 quilos comendo numa boa. Depende muito do quanto que ele perde, né? Às vezes não é nem legal você recuperar tanto peso, porque você pode ter um desconforto. Às vezes a pessoa, ela perde muito, recupera o peso, só que ela tá muito mal na hora da pesagem. Por quê? O próprio desconforto de recuperar esse peso é muito... Fisiologicamente falando, você tem uma série de adaptações. Primeiro, ele tá num ambiente catabólico ali, extremo. Uhum. Nada mais catabólico do que ele naquele momento. Ele tá muito debilitado. Muita gente perde massa magra, né? Então, de novo... Tem qualidade? Zero qualidade. Zero. Então não tem qualidade na perda de peso de um lutador que perde 16 quilos, 20 quilos pra lutar. Ele perde... Tem cara que nem consegue mais, ele só vai bater o peso perdendo massa magra, né? Então, fisiologicamente falando, ele tá estressado, as últimas semanas... A última semana tem muitos que não dormem, tem muitos que não... Zero carbo já vários dias antes, tem muitos que ficam realmente sem comer por um período longo, não é um jejum bonitinho de moda, é um jejum forçado, realmente, e o cara vai ficar mais bravo ainda, porque não é moda, não é legal, é porque ele precisa, né? Sim. E a hora que o cara bate o peso, ele fala, pô, agora eu vou me entupir de comer. Tem cara que nem consegue. E as pessoas não entendem isso. Não é culpa do atleta. Tipo, a pesagem é algo comercial. Sim, sim. E eu tava vendo justamente o Joe Rogan falando isso, que às vezes, tendo mais categorias de peso, sim, no MMA, porque no boxe tem várias, né? No boxe, sim, tem muito mais. Sim. Mas essa aqui é 7 quilos de diferença entre uma categoria e outra, é uma coisa muito relevante. Sim. Então, porra, é aquilo que você falou da envergadura. Agora, se tivesse uma de, sei lá, 74, conseguiria ser diferente. Aí outra de 81, aí equilibraria um pouquinho mais isso. E de 70 pra 77, o tamanho já é bem diferente. É muito grande. E aí acaba sendo um jogo de quem consegue até controlar essas variáveis melhor. Sim. E quem consegue se adaptar melhor, né? Porque, porra, pode ser a melhor equipe do mundo controlando as variáveis, mas cada corpo vai reagir de uma maneira, né? E aí então você tem as viagens, é uma situação complexa. Soro. Nossa, é treta, hein? Viagem. Luta é treta, hein? Aí tem algumas federações que você pode colocar soro, pedialite, outras você... Então tem uma série de coisas ali que vai envolver. E quem ganha com isso alguns atletas vendem isso como superação, e não vou questionar isso, mas, né, a questão, sempre rola aquelas frases bonitas, né, com relação à perda de peso, mas quem ganha realmente é o evento, que ganha na pesagem, na divulgação, por exemplo, se você for pensar em evento grande como o UFC, a encarada é um momento de marketing puro. Por que o UFC vai querer tirar a pesagem, por exemplo? Por que ele vai perder um dia de evento dele? Sim. Então, tipo, não é o atleta, né? Porque qual que é o raciocínio de todo mundo? Mas se os dois perdem peso e os dois sobem, por quê? Não é o atleta, gente. Não é uma coisa, ninguém gosta de perder 20 quilos. Ninguém. Mas pro evento,
O pequeno eu acho que nem tanto, mas pro evento grande, cara, é um dia a mais de verba, é um dia a mais de venda. E aí, última, pra gente encerrar, né, e a gente entender melhor como o peso influencia na performance. Se ele ficasse, por exemplo, em 7-7, no nosso caso, e ele sempre treinasse, vivesse a vida dele em 7-7, ele estaria em desvantagem em relação a quem tem Ou ele vai 80 lutar com um cara e poucos de quilos, 90 quilos. 90 quilos. Ele, por quê? O cara que tá de 7-7, você consegue fazer até um polimento nele perto de uma prova. Agora, por exemplo, eu estruturo todo o meu treino. Legal, aí na semana da luta, eu quero que ele se recupere, mas ele vai estar perdendo peso. Ele vai se recuperar? Então, tipo, a hora que eu calculo a preparação física, eu tenho que calcular isso. Sim. Falo, pô, mas tá, se eu deixar pra ele se recuperar na semana da luta, esse cara pode estar fudido de peso. E ele pode estar comendo nada. Então a recuperação vai estar lá embaixo. Sim. Então, tipo, ninguém quer isso. O treinador não quer, o atleta não quer, tirando o evento. Sim. Bom, acho que deu pra gente dar uma passada geral. Vocês podem deixar as dúvidas aqui embaixo, talvez a gente responda em um próximo vídeo ou até responda nos próprios comentários, tá? Barquilha, muito obrigado. Tamo junto. Mais uma vez. Até a próxima. E ó, fiquem ligados que já vai sair um vídeo sobre treinamento de força. A gente falou muito sobre isso aqui. A gente falou sobre... A gente sempre fala, né? Na dúvida, faça força. Mas a gente falou sobre prevenção de lesão, a importância. Então a gente vai entrar um pouquinho mais nesse tópico para vocês. Fechou? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo. Um abraço.